ministração de hoje é as portas. Vai ter o texto básico bem conhecido, Mateus 7, do 13 ao 14, que diz assim: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. A gente vê aqui, né, Jesus falando sobre duas portas. Um caminho é amplo, né, e você consegue passar por essa porta de forma totalmente fácil, né? Você não tem dificuldade para passar por ela. E outra, o caminho é estreito e você tem a dificuldade de entrar por ela, mas é uma porta a larga leva à perdição e a porta estreita leva, né, à vida. A gente é muito fácil, muito levado a escolher caminhos que não levam à morte. Em Provérbios fala que existem caminhos para o homem que parecem caminhos bons, mas são caminhos de morte. E a gente muitas vezes vive esses caminhos de morte, onde a gente escolhe caminhar pela porta larga, onde a gente escolhe caminhar pela porta larga porque não é difícil. Na porta larga eu posso fazer as minhas próprias vontades. Na porta larga eu posso viver aquilo que eu quiser, sabe? Eu sou dono do meu próprio nariz, eu faço aquilo que eu quero. Eu vivo de acordo com os meus desejos, eu vivo de acordo com aquilo que a minha carne pede, eu vivo de acordo com aquilo que Deus não quer pra minha vida, aquilo que Deus pede pra me manter longe, eu chego perto, porque a porta larga eu posso fazer tudo. Tudo me é livre pra fazer, tudo eu posso fazer e acontecer. Já a estreita, por mais que seja um caminho difícil, um caminho de renúncia, a gente ao final encontra vida. Engana-se quem pensa que o fato de viver na porta larga, onde você se sente vivo, no sentido de você fazer o que você quiser e você viver os prazeres dessa vida e você ter aqueles momentos de se sentir vivo, né? Por fazer coisas que alimentam a sua carne, na verdade é um caminho de perdição e de morte, onde está te levando para longe de Jesus. E a estreita, por mais que seja um caminho árduo e difícil, sabe? Que tem suas dificuldades no caminho, que tem seus obstáculos no caminho, no final é um caminho que traz vida. É um caminho onde Jesus está. Então, a gente tem a opção de escolher. Eu posso viver o caminho largo, onde eu faço o que eu quiser e pronto. Não ligo para o que Deus quer para minha vida, não ligo para aquilo que a Bíblia fala para mim viver. Ou posso viver uma vida realmente no caminho estreito, onde a minha vida é de renúncia, onde eu carrego a minha cruz e eu busco fazer a vontade de Deus. Sabe? E é fazer a vontade de Deus nas coisas que são simples e nas coisas que não são tão simples assim. A vida com Jesus não é uma vida de facilidade, sabe? Onde a gente tem a facilidade de viver uma vida entregue, de viver uma vida de renúncia, de carregar a sua cruz. E realmente é difícil. Só que por mais que seja difícil, a nossa recompensa no final é Cristo, sabe? A nossa recompensa de uma vida de renúncia, de uma vida passando pela porta que é estreita e apertada, é Cristo no final. E a porta larga no final não tem Cristo. Então o que a gente tem escolhido? A gente tem escolhido passar pelas dificuldades de caminhar pelo caminho estreito, pela porta estreita e no final encontrar a Cristo, ou a gente tem optado pela facilidade do caminho largo, optado pela facilidade do caminho onde eu posso fazer o que eu quero e no final de tudo eu não encontrar a Cristo. No final de tudo eu não ter esse encontro com Ele, sabe? Tem um desenho, uma ilustração onde tem as portas e um rapaz, ele tá tentando entrar nessas portas, né? E ele tá com uma mochila, essa mochila tá muito grande, maior do que a entrada da porta estreita. E ele não consegue entrar. Toda vez que ele tenta entrar, ele fica ali, né, enganchado nessa porta. E às vezes na nossa caminhada com Jesus a gente tem feito isso, onde a gente pega uma bagagem, coloca nas nossas costas e tenta entrar na porta estreita e não consegue entrar. A gente tenta entrar com as nossas próprias vontades, a gente tenta entrar com nossos pecados, a gente tenta entrar não querendo obedecer a Deus, a gente tenta entrar sendo pessoas que Deus não nos criou para ser, a gente tenta entrar, sabe, querendo ser donos do nosso próprio nariz, sendo que não vai conseguir entrar porque a bagagem tá grande demais, você não vai conseguir passar pela porta que é estreita. Então o que a gente tem feito? Será que a gente tem desfeito de tudo para conseguir passar nessa porta estreita? Ou a gente tem arrumado várias bagagens, não tem conseguido entrar na porta estreita, e pior ainda, não conseguindo entrar na porta estreita, mas ter optado ir para larga, onde você faz o que você quiser, onde a sua vontade é maior do que a vontade de Deus para você. Em Lucas 9,
23 ao 26 diz assim: Jesus diz a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Daqui Jesus está falando para a gente pegar nossa cruz, sabe? Negar nós mesmos e ir diante esse caminho estreito. E é legal a gente pensar que, cara, a gente não consegue entrar no caminho estreito carregando bagagens, né? Uma mochila grande demais para passar nesse caminho estreito, mas o caminho estreito tem um molde certinho pra gente passar com a nossa cruz. Tem um molde certinho pra gente passar com a nossa cruz, negando a si mesmo e fazendo a vontade de Deus. Aqui fala que quem perder a sua vida por Jesus, sabe, vai ganhar a vida. Então, às vezes, a gente pensa que o fato de a gente negar a nossa própria vontade, negar o nosso próprio querer por amor a Jesus, por querer seguir a Jesus, a gente está perdendo a nossa vida. Mas, na verdade, a gente está ganhando vida de verdade. Na verdade, a gente está ganhando uma vida que nada nesse mundo pode nos dar. Nenhuma pessoa nesse mundo pode nos dar. Os prazeres desse mundo não podem nos dar, sabe? As coisas desse mundo não podem nos dar. Nem o dinheiro inteiro desse mundo pode nos dar. Aquilo que somente Cristo pode nos dar. Uma vida verdadeira e uma vida em abundância. Então, será que a gente tem sido essas pessoas que são os poucos que encontram essa porta estreita e conseguem passar por ela? Ou a gente tem sido parte desses muitos que entram pela porta larga porque é muito mais cômodo, é muito mais fácil, sabe? Não tem obstáculo nenhum, apenas faço o que eu quero e sigo ela adiante, sabe? Não tem nenhum obstáculo para mim passar por essa porta. O que a gente tem escolhido? Será que a gente tem, mesmo em meio às dificuldades de uma vida com Jesus, mesmo em meio às dificuldades dos nossos dias, sabe? As aflições, os problemas, as situações que são difíceis, ainda assim a gente tem escolhido fazer a vontade de Deus e continuar sendo fiel a Ele, continuar sendo entregues a Ele, continuar amando Ele e caminhando pelo caminho estreito, ou a gente tem deixado tudo roubar, sabe? Aquilo que Deus tem para nossas vidas, tem deixado tudo roubar aquilo que Deus tem preparado para nós, e isso tem feito a gente caminhar pela porta larga e assim abandonando a Deus, abandonando aquilo que Ele tem para nossas vidas. E a gente vê que não é algo que Jesus fala pra gente fazer, sabe, apenas de renuncie à sua própria vontade, carrega a sua cruz. Jesus, o próprio Jesus, ele deu o exemplo que a gente deve fazer isso. Em Filipenses 2, do 5 ao 8, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Então, o próprio Cristo humilhou a si mesmo, sabe, foi obediente a Deus. Então, o próprio Cristo negou a si mesmo por Deus. O próprio Cristo carregou a sua cruz, sabe, por Deus. Então, o que a gente tem feito? A gente tem seguido o exemplo de Jesus. A gente tem obedecido aquilo que Jesus fala através da sua palavra, através daquilo que ele ministra em nossos corações, ou a gente tem apenas optado para caminhar na porta larga, porque ali eu vou me sentir muito mais cômodo e eu não preciso fazer nada. Sabe, na porta larga, por mais que você encontre todo o prazer que você quiser, você não vai encontrar Jesus, que é onde a gente tem a maior satisfação dessa vida. É onde a gente tem realmente vida de verdade. Na porta larga realmente a gente pode fazer o que quer, a gente pode abandonar a cruz e fazer as próprias vontades e desejos, mas não é isso que Deus nos chama para fazer. Não é esse o lugar que Deus nos chama para caminhar. Não é esse o caminho que os nossos pés devem trilhar, que os nossos pés devem ir, sabe? A gente tem que ir pela porta estreita. Porque na porta estreita existe uma recompensa. No final da porta estreita existe uma recompensa. A recompensa é Jesus, sabe? Tudo aquilo que nós fazemos por amor a Jesus, tudo aquilo que nós abandonamos por amor a Jesus, sabe? A gente tem a recompensa que é Ele mesmo. Jesus é a nossa maior recompensa. Ter Jesus é a nossa maior recompensa. Então não importa o que a gente possa perder não caminhando na porta estreita, sabe? Os prazeres desse mundo, as riquezas desse mundo, tudo aquilo que o mundo pode oferecer de melhor, né?
que nos levam para longe de Jesus, mas são coisas que trazem prazer para nossa carne. Nada disso se compara de caminhar no estreito e no final disso tudo tem encontrar Jesus ali nos esperando. Em Romanos 6, 23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, Jesus, ele quer nos dar vida em abundância. Jesus, ele quer nos entregar uma vida em abundância. E escolher nossa, sabe, de ir para a vida em abundância ou pelo caminho de perdição, sabe? Um caminho disfarçado de coisas boas, mas no final um caminho de morte. A Bíblia fala no Antigo Testamento que Deus, ele coloca sobre nós, sabe, na nossa frente, bênção e maldição. E ele pede para que a gente escolha a bênção, sabe, porque é muito melhor do que escolher a maldição. E ainda assim, muitas vezes a gente escolhe a maldição, sabe, porque muitas vezes a maldição vem disfarçada de coisas boas. A maldição vem disfarçada de coisas que vai nos trazer prazer, que vai nos trazer satisfação, que vai nos trazer felicidade, que vai nos trazer alegria. Mas na verdade são caminhos de morte, caminhos que vão nos dar para longe de Jesus. E por mais que a bênção tenha nome de bênção, e pareça coisas que vão nos custar algo, porque realmente nos custa, né? Uma vida de renúncia a Jesus, uma vida de carregar a própria cruz para ir diante de Jesus, nos custa muitas coisas. Mas no final de tudo, sabe, por mais que pareça ruim abandonar tudo por Jesus, por mais que pareça ruim ter essa caminhada de renúncia, no final de tudo, lá no final tem a recompensa muito melhor que caminhar com Jesus. Então, de um lado a gente pode escolher a maldição, onde a gente faz o que a gente quer, na porta larga, e vive, né, tudo que o mundo tem de melhor a oferecer, tudo que as pessoas têm de melhor a oferecer para te levar para o caminho de perdição e para o abismo. Ou a gente pode escolher para o caminho estreito, que é a bênção, né? Por mais que seja difícil, por mais que seja doloroso, por mais que você tenha que abandonar muitas coisas, por mais que você tenha que desfazer da sua mochilinha ali cheia de coisas que te levam para longe de Jesus, é o lugar onde você deve estar. E no final de tudo você vai se encontrar com Jesus e você vai ter Ele. A sua maior recompensa é ter Ele. A nossa maior recompensa é ter Ele todos os dias, sabe? E não só todos os dias, mas ter eternamente. Então qual caminho hoje eu e você vamos escolher? Qual caminho hoje eu e você vamos escolher? Vamos escolher viver de acordo com a nossa vontade, fazendo tudo aquilo que a gente quer. E no final de tudo, né, dessa porta, desse caminhar largo de facilidades, a gente chegar lá no final e pensar, poxa, Jesus não está aqui. Ou caminhar um caminho de mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às renúncias, ao carregar sua própria cruz. No final de tudo, você olhar para trás e pensar, poxa, eu passei por muitas coisas, eu abandonei muitas coisas por Jesus, mas no final de tudo eu ganhei a Ele, porque Ele estava no final do caminho estreito, porque Ele estava no final dessa porta estreita e Ele é tudo que eu tenho, Ele é tudo que eu preciso. Hoje é nosso culto de Santa Ceia, é uma ótima oportunidade para você se arrepender, se você está andando no caminho largo, se você está caminhando um caminho de passos largos diante de um caminho que vai te levar para a morte, longe de Jesus. É uma ótima oportunidade para você se arrepender e começar a tirar essas bagagens, a tirar as bagagens que te afastam de Jesus, pegar a sua cruz, sabe, que você deixou ali jogada, pegar a sua cruz, começar a renunciar à tua vontade, começar a fazer a vontade de Deus e viver para Ele todos os dias, porque no final de tudo é isso que vai importar. É o quanto você se entregou, é o quanto você renunciou por amor a Ele, é o quanto você deixou Cristo viver dentro de você, é o quanto você recebeu da vida de Cristo em você, o quanto Jesus resplandeceu em você, o quanto dele você tem em você. E a gente só consegue isso caminhando nesse caminho de dificuldades, de aflições e de renúncias. Mas que no final de tudo, no final dessa porta, sabe? Imagine só um corredor enorme, onde tem uma porta e você passa por ela. E no final desse corredor enorme, sabe? Jesus vai estar lá te esperando. Porque Ele é a porta estreita. É Ele que nos leva por essa porta estreita. É Ele o caminho estreito. Que é difícil, mas que vale a pena. Deus abençoe a vida de vocês. Caminhe pelo caminho estreito. Por mais que seja difícil, é o único caminho que vale a pena seguir.